Fala galera, beleza? Aqui é Pedro Reis falando com vocês, tudo tranquilo? Tudo beleza? E aí, gente, tranquilinho? Bora para mais um vídeo, é óbvio. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a situação do Renato Cariani. É isso aí, vamos falar um pouco mais sobre a situação do Renato. E o que eu tenho para falar mais para vocês sobre isso? Galera, passou-se, né? Aí 2, 3 dias e finalmente ele deu uma resposta mais completa, né? Porque para quem não sabe, né? O que aconteceu? Ele teve acesso aos autos da investigação, né? Ou seja, quando a polícia fez a batida, né? No, na casa dele, na fábrica, na empresa que ele é sócio, ele não teve acesso aos autos e agora ele tem. Ou seja, ele tem agora os motivos para dizer, né? Ele tem agora os motivos porque a justiça está investigando ele. Bom, primeira coisa, vamos falar um pouquinho. Não vou falar muito do vídeo dele, até porque tá na internet, ele vai falar mais do que eu vou falar. Destrechar só um pouco mais do começo. Não, vou dar um exemplo. Cara, voltando, eu acredito que ele não seja culpado. Como eu já falei no outro vídeo desse assunto. Posso dizer que eu esteja errado? Pode ser que quem acredite nele esteja errado? Pode também, com certeza. Até porque, né? Todo mundo é passivo a falha. Então, o que eu acho? Sendo bem sincero. Eu acho que ele continua sendo inocente. Eu não posso afirmar que é um complô, né? Como eu falei no último vídeo também, que alguém tá tentando ir atrás dele por ele ter feito uma entrevista com o ex-presidente Bolsonaro, ou porque, né, ele tem obviamente uma identidade uma identidade capitalista por ser um ótimo empresário, um influencer, né? Então não dá para eu falar isso com certeza, mas acredito que tem uma possibilidade, vamos dizer, perseguição. Pode ser que ele seja culpado, como eu falei? Pode. Mas eu não levo a acreditar. Por quê? Primeira coisa, está havendo uma investigação. E nessas investigações, né, saiu no jornal, né, em rede social, falando que ele tem sim conhecimento, tinha conhecimento sobre esses fatos, porque tem e-mails e trocas de mensagens com a sócia dele, que ele falou, né, de que tem até 71 anos, que ele sabe de tudo, até falou de fugir da polícia, né, isso mostrando, resumindo o que eu tô falando, resumidamente o que eu tô mostrando que ele sabia de tudo, então ele teria sim uma participação, né, nem que seja de uma forma de acobertamento, pelo menos, né, ou alguma coisa do tipo. Mas o que eu acredito o que ocorre? Baseado num dos exemplos que ele deu, né, um dos inquéritos falou que ele estava fornecendo material de altíssima pureza para a fabricação de drogas. E aí ele rebateu porque um dos materiais é cloreto de sódio. Bom, ele é químico, ele explicou isso no vídeo, mas eu vou dar esse exemplo que eu achei interessante. E eu também, como alguém com formação na área, então com a mesma formação gostaria de falar. Gente, material de altíssima pureza. Primeira coisa, cloreto de sódio. O que é o cloreto de sódio? Né? É o sal de cozinha. É o que ele mesmo fala. Se você pesquisar na internet, você vai saber. Tanto que a outra explicação que ele deu para o cloreto de sódio utilizado na indústria alimentícia é justamente o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha utilizado para tempero, né, principalmente. E para a indústria farmacêutica ou farmacoquímica, no caso, é um material utilizado para a fabricação de soro fisiológico, que aí sim, por ter um uso fisiológico, como diz o nome, ou seja, um uso para algo no seu corpo que não seja sua alimentação, que você vai colocar no nariz, vai colocar nos olhos, aí tem sim um nível maior de pureza. Mas no inquérito estava lá falando de cloreto de sódio, né? Que é o que? O sal de cozinha.
Então não é um elemento, como ele falou, de altíssima pureza. Então tem uma pequena contradição aí. Porque o material um desses materiais é cloreto de sódio, né? Aí teve outros materiais também que diz que foi concedido, como, se eu não estiver enganado, foi amônia, se eu não estiver enganado. Mas dentre outros, né? Que, como disse, foi totalizado acho que 18 toneladas de produtos químicos desviados. Enfim, tá uma investigação, porque é uma coisa que explodiu recentemente, uma coisa que está tendo uma investigação profunda agora, mas que ele começou a rebater, né, baseado nos autos, né, da investigação. Então, gente, você tem que entender o seguinte: isso é uma análise de inquérito. Até o Evandro Guedes fez essa análise explicando do caso dele. Se eu não me engano, esse vídeo subiu ontem, né, do Evandro. E se eu não me engano, eu não assisti todo, até querendo assistir. Mas se eu não me engano, ele até explicou, né, por ser da área policial, né, entender, mas ele entende da parte que explicou que é até um inquérito. Resumidamente, né, eu não sou dessa área, mas resumindo o que o Evandro falou, que o inquérito é o quê? É uma análise de documentos para uma investigação. Não é uma punição em si, é uma abertura de uma investigação. É um resumo, né? Eu não sou da área, mas é isso mesmo que ele falou. Estou falando nas minhas palavras. Então, o que ocorre? Eu acredito que tem uma boa chance do Renato ser inocente, até pela história, né, de vida dele. Lógico, quem quer ver cara no meu coração. Eu não conheço ele pessoalmente como realmente pessoa. Conheço como profissional e o que ele conta da vida dele é o que ele conta na internet. Mas nós sabemos que nós nem sempre falamos tudo da nossa vida aqui na internet. E algo também que seria tão escandaloso, obviamente algo tão criminoso, ele não falaria na internet, né? Então, não estou falando que ele é culpado, acredito, como falei, acredito que ele é inocente, mas isso mostra que talvez ali, para você ver que por ser uma investigação muito delicada, porque a PF que está atrás, até porque um dos rumores é que ele teria, né, um desses fornecedores, né, desses produtos químicos teria a ver com o PCC, né? Que aí já é um nível bem assim, literalmente ligado, vamos falar assim, uma das maiores ou uma maior facção criminosa do nosso país, né, que tem espalhado, que começou em São Paulo, mas está espalhado por praticamente todo o Brasil. Aí isso já leva o nível da investigação a um nível maior que tem que ser apurado, né, com mais, assim, com uma delicadeza maior, porque a gente está falando de uma pessoa que tem uma influência muito grande, uma empresa muito grande, como ele mesmo disse que essa empresa existe há 43 para 44 anos, desde 81, que então, tipo, é uma coisa muito, pô, mas eu acredito assim, em parte, às vezes eu acredito que é uma forma de derrubar ele por alguma coisa que ele fez ou alguma coisa que ele representa. Porque a gente está falando, gente, que o Brasil está passando por uma mudança política, onde nós tínhamos um presidente da direita, né, vamos falar, né, um presidente da direita que preservava boa parte do que eu acreditava o certo. Não estou nem falando da questão de família, mas ele preservava a questão religiosa e também a questão também de segurança e do capitalismo e de que não só gerar um presidente que não acreditava só em gerar imposto, arrecadar imposto, ao invés de criar uma solução melhor de investimento capital. Mas isso aí é papo de outro vídeo, isso aqui não é um vídeo político. Mas pelo Renato ser uma figura pública tão grandiosa e que tem crescido tanto, e por ter o maior canal de fitness do mundo, e foi um influenciador que até entrevistou, como eu falei em outro vídeo, o Jair Bolsonaro, pode ser sim que tenha ali alguma, não vou falar que tem um golpe para cima dele, assim, no caso, uma armação, mas pode ter havido sim um conflito na investigação da Polícia Federal. Aí como é que eu explico isso? Em minha opinião, pode ser que a investigação da Polícia Federal de fabricantes químicos, né, tenha levado sim
ao Renato, por ele ter uma fábrica química, e essas conversas com a, com a sua sócia, se é que são verídicas, né? A gente sabe que hoje em dia é fácil simular isso, seriam de que talvez ela soubesse, porque esse povo, a gente entende o seguinte, a gente conhece pessoas, e a rede, né, de comunicação dessas pessoas é muito vasta. Com certeza uma mulher de 71 anos que trabalha com essa empresa desde 81, acredito, acho que desde a fundação dela, então tem vários contatos no mundo químico, né, na mundo industrial, e com certeza ela conheceu pessoas que tivessem ligação com o tráfico, e com isso talvez, né, criou um paralelo. Pô, se ela conheceu pessoas, pode ser que o Renato conheça pessoas e pode ser que eles estejam fazendo alguma coisa, entendeu? É basicamente ligando uma coisa à outra. Ou seja, pegando indiretamente talvez a rede de conhecimento e de contatos deles para poder fazer uma forma de talvez não perseguir, mas criar uma imagem de negativa para ele, principalmente para a empresa dele, porque o Renato, como eu falei, o Renato é um influencer, tanto que a gente não conhece os outros sócios. Apareceu quem no jornal? O Renato. Por quê? Porque ele tem o quê? O maior poder de hoje, que é o quê? O poder do digital, que é o poder da influência, porque a influência está o quê? Dentro do mundo digital hoje em dia. Então, se você parar para você pensar, na ordem que eu estou falando isso, faz todo sentido. Perseguir alguém, botar a cara de quem? De quem tem a maior, assim, a maior nível de influência que hoje seria no mercado digital, que é o Renato Cariani. Então, tipo, galera, eu pensei nisso, eu tive que compartilhar com vocês. Eu acho que eu fui bem claro, isso é minha opinião, tá? Não tô passando pano, pode ser que seja ocupado, pode ser que não, mas isso é uma ideia do que eu acredito que possa acontecer, baseado também historicamente em outras coisas que eu já baseado em fatos históricos quando houve uma mudança de governo por exemplo, saindo da direita para um governo de esquerda. Mudanças e indo atrás, né, já envolvendo aí outras questões de perseguição para acabar com quem tem influência ainda do governo anterior, para que o atual prevaleça. Mas isso é só uma opinião minha. Galera, muito obrigado. Vocês já sabem, 3T, tudo o tempo todo. Compartilhem, curtem, comentem. E, na verdade, seriam 3Cs, né? Mas, antes eu vou deixar 3T porque eu acho foda pra caralho. Muito obrigado, até a próxima. Fiquem com Deus e fui. Partiu. Até a próxima.